Maravilha, maravilha. Isso é o que Deus faz. Então, abra sua Bíblia aí, em João, capítulo 19. Encontrou aí? João 19, versículo 38. João 19, 38. Fala sobre o sepultamento de Jesus. Até o 42. Diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. E ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Amém? Até aí. Como eu disse no início, eu nunca ministrei, eu nunca tinha ouvido algo, né, alguém ministrando assim sobre José de Arimateia. Deus me deu essa mensagem já tem em torno de 4 anos, quando fomos fazer um trabalho, fomos convidados para fazer um trabalho com crianças na cidade de Sinop, no Mato Grosso. E nós saímos, né, de Paranhos, né, fomos aqui em Maringá, pegamos o avião, fomos até Sinop para fazer esse trabalho. E ali o Senhor deu essa palavra, né, de José de Arimateia, porque nós tínhamos ido lá, porque a igreja estava com dificuldade. A igreja não estava conseguindo caminhar, não estava conseguindo avançar, uma igreja que não tinha muitas pessoas, muitos membros, uma igreja que não tinha criança. Né? E olha, irmãos, fala para você, criança é a alegria, né, da casa. Uma igreja que tem jovem, que tem adolescente, é uma igreja alegre, né? Porque jovem é a energia, é a força. Eu falo para os irmãos, olha, tem gente que fala, que criança dá trabalho. Que nada, quem dá trabalho é adulto, criança não dá trabalho. Criança é uma bênção, trabalhar com criança é a melhor coisa que tem, né? Então, criança, jovem, adolescente. Hoje nós temos lá na igreja cerca de 70 adolescentes, jovens, que participam dos cultos, que nós fazemos lá. O culto de jovem lá é quarta-feira. Quarta-feira é o culto de jovem. Mas esses adolescentes que temos lá hoje, 15, 16, 14 anos, eram as crianças de 8, 9 anos, que quando nós chegamos lá 8 anos atrás. Então, nós estamos formando uma geração. Né? Então, esses jovens que estão lá hoje, eram as crianças de 8 anos atrás. E nós fomos lá e Deus, então, ministrou isso no meu coração, sobre esse ministério de José de Arimateia, de investir em corpo morto, né? de requerer um corpo que estava morto e começar a investir nele, né? E aguardar que ele ressuscita. Então, eu falei, meu Deus, nem essa palavra não é para Paranhos. Eu falei assim, mas um dia que eu for pregar na Igreja Batista do Calvário, em Cianorte, eu vou pregar essa mensagem. Né? E no começo desse ano, depois de 3, 4 anos, o pastor Luiz, no início do ano, falou, pastor Maurinho, nós vamos ter o aniversário da igreja em agosto, e nós queremos convidar, né, aqueles pastores que foram formados, né, que saíram, são filhos da igreja, para ministrar nesse mês. Você vem trazer uma palavra aí? E aí eu falei, vou. E eu pensei, eu já tenho a palavra. Eu já tenho a palavra de José de Arimateia. Então, esse homem, né, Jesus morreu 3 horas da tarde, e esse discípulo, né, que diz aqui que ele era um discípulo oculto de Jesus, era um discípulo secreto de Jesus, ele foi até Pilatos e disse, Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Como o corpo já estava morto, né, como Jesus já tinha morrido nesse período, então Pilatos deu permissão para que ele tirasse ali o corpo de Jesus. Então ele chama outro discípulo também secreto, que era Nicodemos, aquele do capítulo 3 de João, né, que ele foi até Jesus, né, à noite, né, e do capítulo 3 de João, ele chama esse Nicodemos, e então eles levaram ali, né, o texto diz que ele levou cerca de 35 quilos de especiaria, composto de mirra e aloés. Pegaram então o corpo de Jesus, envolveram, né, passaram esse óleo, envolveram Jesus, né, nesses lençóis, né, e como era de costume
dos judeus na preparação para o sepultamento e colocaram ele nesse túmulo novo, a qual ninguém tinha sido ainda colocado. Então, irmãos, nós estamos nesse tempo, né, onde o Senhor está levantando homens e mulheres para investir em corpo morto. Investir em pessoas que, quem sabe você está aqui nessa noite, mas do seu lado aí, já teve alguém um dia sentado aí, né, que estava frutificando, que estava ligado na videira, mas que hoje não frutifica mais. Está morto, está esquecido. E não tem ninguém mais investindo nele, ninguém mais quer, né, semear, investir nesse corpo, porque ele está morto. Porque não está mais frutificando. Os discípulos, quando Jesus, né, estava vivo, quando Jesus ele estava ali, né, ele multiplicava pão, Jesus ele fazia milagre, tinha glória, então a multidão, tinha muitas pessoas em volta de Jesus, os discípulos estavam ali, mas quando Jesus morreu, todo mundo sumiu, todo mundo se afastou. Quantos irmãozinhos nossos aqui da igreja? Enquanto tinha glória, enquanto liberava a palavra profética, enquanto, né, glorificava a Deus, enquanto tinha, né, produzia frutos, estava rodeado de gente, rodeado de pessoas, mas depois veio uma crise, veio uma dificuldade, não tem mais ninguém perto, todos abandonados. Quando nós fomos lá para Paranhos, fazia 5 anos que não tinha pastor naquela igreja, ninguém queria ir para Paranhos. Você acha que quantas pessoas foram convidadas para ser pastor daquela igreja, mas ninguém quis, porque não, Paranhos, né? Uma igreja com 12 pessoas, um lugar difícil. Quando o pastor Luiz foi pastor daquela igreja, não tinha asfalto, não tinha a cidade assim, não tinha iluminação pública. Quando eu cheguei em Paranhos, a cidade, irmãos, olha, pensa numa cidade que parecia o faroeste. 3, 4 ruas, assim, no centro tinha asfalto, uma cidade escura, uma cidade, sabe assim, à noite, ninguém saía na cidade, dava 18, 19 horas, ninguém saía na cidade, na rua, com medo, o pânico tomava conta daquela cidade, por causa, né, dos altos números. Muitas pessoas, quando eu falei aqui nessa igreja, que eu iria para Paranhos, alguns irmãos foram na minha casa visitar eu, dizendo, Maurinho, você vai para essa cidade, dá uma olhada aqui. Lá tem chacina, teve chacina. Lá o índice é o maior município que tem o maior índice de criminalidade. Como que você vai para uma cidade dessa, você vai levar os seus filhos? Porque ninguém quer ir onde está o corpo está morto. Todo mundo quer ficar onde o corpo tem glória. E à nossa volta nós temos aí corpo morto que precisa alguém ir lá e colocar o óleo. E colocar ali, né, colocar ali um lençol, envolver ele no lençol. Então ninguém queria ir. Uma cidade que ninguém queria ir. A igreja estava lá. Essa igreja faz 40 anos. 40 anos esse ano. Glória a Deus. Eu conversando com o pastor Davino essa semana, eu fui visitar o pastor Davino essa semana. Né, alguém que, né, o pastor Davino, ele tem assim né, eu tenho um apreço muito grande por ele, porque foi alguém que me ensinou muito. Nas viagens que eu fazia com ele, para a congregação aqui de São Manuel, de São Lourenço, na Itamaraty, nos seminários, né, estudei em seminário 4 anos com ele aqui, alguém que me ensinou muito, alguém que me lapidou, que forjou meu caráter. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou lá visitar o pastor Davino. E aí eu levei o Hugo Bongiorno, né, porque ele nunca tinha ido visitar o pastor Davino. E eu levei ele, falei, vamos lá visitar o pastor Davino. Eu estava na casa dele, e aí nós fomos lá. E aí eu ouvi o Hugo perguntando para ele, como que foi a sua conversão? O senhor era de Minas, por que o senhor veio para o Paraná? E ele diz assim, eu vim, porque as igrejas batistas aqui no Paraná estavam muito fraquinhas. E precisava de alguém para vir, para trazer o avivamento. E eu falei assim, olha, pastor Davino, como José de Arimateia. Eu falei, olha aí o José de Arimateia aí, que veio ressuscitar. Ele falou assim, eu cheguei em Terra Roxa, a igreja lá tinha lá umas 15, 20 pessoas na igreja. Fiquei lá 8 anos, quando eu saí de lá, tinha uma congregação com 150 membros. Eu falei, olha o ministério de José de Arimateia. Não falei nada para ele, mas eu fiquei pensando, falei, olha o ministério de José de Arimateia. Aquele que investe no corpo morto. Hoje de manhã, a Dorcas estava no culto, né, e eu falando sobre José de Arimateia, no culto pela manhã, à tarde, quando eu cheguei no culto, eu falei assim, pastor Mauro, deixa eu falar uma coisa para você, o meu filho lá, o Vinícius, ele está mudando de uma cidade para outra, para começar um trabalho onde não tem igreja, um lugar, né, tipo assim, que ele vai ter que montar uma tenda, desmontar, um lugar muito difícil, mas é dentro daquilo que você falou, Ministério de José de Arimateia.
Está indo ali investir num corpo que está morto. Então, meus irmãos, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser despertados nesse tempo. Olhar à nossa volta. Ver aquele corpo que um dia frutificava e não está frutificando mais. E nós precisamos ir lá, né, e semear nessa vida. Tem muita gente que perdeu a esperança na igreja. Tem muita gente que você fala dentro da igreja, mas eu não acredito mais em ministério. Eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais, né, nisso, naquilo outro. Então, muitas pessoas perderam, então está cada vez mais difícil. As pessoas estão perdendo, né, ali a esperança. As pessoas estão perdendo, não estão acreditando mais na igreja. Então, quando eu meditava nesse texto, e eu falava assim, Senhor, levanta mais homens como José de Arimateia. Senhor, levanta mais homens, mais mulheres com esse ministério. Porque está cada dia mais difícil de pessoas que invistam no corpo. Que invista, né? Porque quando o corpo está vivo é fácil, irmão. Quando o corpo está vivo, vir aqui é fácil. Lá em Paranhos, né, quando eu cheguei lá, fazia 5 anos que aquela igreja estava sem pastor. 5 anos. E quando eu cheguei, tinha 12 irmãozinhos lá, que era da época do pastor Davino, de 40 anos atrás. Só tinha eles lá. Então, e quantas pessoas passou? Porque aquela igreja já foi grande. Já tinha muitas pessoas naquela igreja. Mas quando o corpo começou a morrer, quando o corpo morreu, as pessoas abandonaram. E eu glorifico a Deus por esses 12 irmãos que ficaram, que permaneceram. Que mesmo o corpo em dificuldade, mesmo o corpo ali morto, eles não abandonaram o corpo. Quando eu cheguei lá, irmãos, fazia 5 anos que aqueles irmãos reuniam na escola dominical. Todos os domingos, às 9 da manhã, eles estavam lá na escola dominical. Um dia um dava lição, outro dia era outro. Às vezes tinha 3, tinha 4, mas eles estavam lá. Não abandonaram o corpo. Fiel ao corpo. Muitos que experimentaram os milagres. Muitos que receberam as ofertas que aquela igreja ofertou. Muitos que se beneficiaram, né, pelas profecias, pelas orações daquela igreja. Na hora da dificuldade foram embora. Abandonaram o corpo. Mas nós precisamos levantar, né, homens e mulheres aqui nessa noite, como José de Arimateia, que vai ficar e permanecer firme no corpo. Independente da situação que está passando. Independente da dificuldade que está passando. Eu vou permanecer, eu quero o corpo. Eu vou continuar perto do corpo. Eu vou continuar investindo no corpo. Eu vou continuar semeando no corpo. Tem pessoas que param de semear no corpo. Porque eu acho que as coisas não estão corretas do jeito que eu penso. Então eu vou parar de semear no corpo. Irmãos. Que o Senhor desperta você nessa noite. Que o Senhor desperta você nessa noite. Então, às vezes você pode dizer, pastor, mas a igreja está desviada, né? A igreja está difícil, né? Às vezes a gente fala que é crente, as pessoas já olham para a gente atravessado. Vai falar que é pastor, então. Você fala que é pastor, o cara já olha assim para gente, aí, ó, mais um, está roubando a igreja. O pastor troca de carro, olha lá, está vendo? Olha lá, ó, já está desviando os dízimos. Olha lá, pastor já está, né? Pastor está com a poupança gorda. Mas ela está morta, irmão? Ela está com dificuldade? Mas cadê o José de Arimateia? Cadê aqueles que vão se levantar pela igreja? Aqueles que vão se levantar e dizer, não, eu conheço a igreja. Eu sei do valor que tem. Eu conheço o meu pastor. Eu conheço a liderança da igreja. Você precisa ser boca de Deus aonde você estiver. Se alguém vem falar de você, da noiva de Cristo, você diz, não, eu conheço a noiva. Não adianta você fazer, né? Será que é isso mesmo? Será que é assim que funciona? Não, irmão, você precisa se levantar como arauto de Deus. Você precisa, né, defender a noiva de Cristo. Defender, né? Então, que você possa ser levantado aqui nessa noite com esse ministério de José de Arimateia. Que você possa olhar, né, na região. Quem sabe tem uma igreja precisando que você vai lá levar uma palavra. Você tem a palavra dentro de você. Você precisa sair do seu conforto e ir lá, falar, não, hoje eu vou. Essa semana eu fui. Essa semana eu fui lá em Terra Boa, reuni com os irmãos lá.
Tem um grupo de irmãos que se reúne em Terra Boa. Levei o pastor Leonel comigo. Fomos lá, oramos com os irmãos, se alegramos com os irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, ir lá e investir em um corpo morto. Então, irmãos, o corpo morto é difícil de se investir. Só investe em corpo morto quem acredita que um dia ele pode ressuscitar. Não é verdade, meus irmãos? José de Arimateia foi lá, ele pegou o corpo, passou o óleo, ali ele envolveu e ele colocou no túmulo. 3 dias depois, ressuscitou o corpo. Ressuscitou o corpo, irmãos. Então, porque o corpo morto às vezes é difícil. O corpo morto, se você pega ali, você joga água, nada acontece, porque está morto. Você mexe nele ali, chacoalha, nada acontece. Por quê? Porque está morto. Você põe azeite, nada acontece. Você canta um louvor, nada acontece, nem de pé fica. Não é assim, irmã? A irmã está dando glória a Deus ainda, eu vou continuar. Mas eu acredito que a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, no Brasil e no mundo, ele vai ressuscitar. Por isso que eu não vou desistir. Por isso que eu vou continuar investindo no corpo. Porque eu acredito que o corpo, ele vai ressuscitar. Ele vai. Se você não acredita nisso, irmãos, olha, eu convido você a passar a acreditar. Porque nós somos a geração que vamos investir em corpo morto. Nós somos essa geração. Que nós vamos sair caçando aí aqueles que estão mortos, que não estão frutificando. E nós vamos lá levar o nosso abraço, convidar para a nossa casa para tomar um café, fazer uma visita. E nós vamos investir nesse corpo. E sabe o que nós vamos fazer depois que nós investir no corpo? Vamos esperar. Esperar o Senhor ressuscitar. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Não queira ser você o Espírito Santo. Não queira você fazer a obra. Porque a obra do Espírito é Ele que faz. Então, meus irmãos, chegou a hora daqueles que acreditam que o corpo vai ressuscitar. Nós não podemos deixar ninguém para trás, né? A gente ouve muito isso no legendário. Ninguém fica para trás. E nós precisamos ressuscitar esses irmãozinhos que ficaram para trás. 60 anos dessa igreja, quantas pessoas já ficaram para trás? Chegou o momento de levantar o José de Arimateias e resgatar os corpos mortos. Resgatar as igrejas que estão morrendo. Fui em Paraíso do Norte, levei um choque. O ano passado eu fui em Paraíso, né, nas férias, tinha uma igreja lá, no avivamento, e aí a igreja tinha assim, nossa, 80 jovens naquela igreja, sabe assim, um louvor e tal, um barulho, e tudo, meus filhos, eu quero ir nessa igreja, e eles foram na igreja lá, participaram do culto, cheguei lá essa semana, cadê a igreja daqui? Não, fechou. A igreja estava fechada, não tem mais, não conseguiu se manter. Falei, meu Deus, cadê os José de Arimateias para poder investir nesses corpos? A igreja não se manteve porque só tinha jovem na igreja. Se fosse assim, a nossa congregação de Perru tem 60 crianças. A aldeia lá, temos lá cerca de 100 pessoas congregando lá, criança. Então, se você for ver, irmãos, não dá retorno. O que é isso? Que reino é esse? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que as igrejas têm que dar lucro, tem que sobrar no caixa? Não, irmãos. Nós estamos fazendo uma obra de 606 metros. E nós estamos vivendo do maná todo dia. Todo dia Deus manda um maná. A semana que nós achamos, não, essa semana não vai dar para levantar mais parede. O Senhor manda um maná ali. Opa, Deus, chegou o cimento, vamos continuar a obra. O Senhor é o dono da seara. Ele é o dono da obra. Então, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem nessa noite. Quero dizer para você que Deus quer contar com você. Deus quer contar com você. É você. Às vezes você diz, mas que fulano poderia estar aqui, tem um chamado missionário. Não, é para você. É você que Deus quer usar. Porque nós somos aquele negócio, né? Nós queremos terceirizar, né? É para fulano, né? Isso aqui é para fulano, é para ciclano. Não, é para você. Então, eu quero, né, que Deus ministre no seu coração agora. Quem sabe você está aqui nessa noite e você sente que você não está frutificando como deveria. Mas eu estou dando fruto, né? Eu estou fazendo. Mas você está fazendo todo o seu potencial? Você está entregando realmente tudo?
Porque nós cantamos aqui, né? Tudo entregarei. Será que entrega mesmo? Eu não vou cantar não, irmão, porque eu já desafinei, né? Tudo entregarei, nós cantamos tudo entregarei. Nós cantamos Zaqueu, né? Até as crianças sabem, largo tudo para te seguir. Irmão, será que nós realmente estamos sendo sinceros com aquilo que nós louvamos? Então, às vezes você está frutificando, mas não está frutificando como você deveria. Ou às vezes você acredita, né, que poderia fazer mais. Você entende que você pode fazer mais, mas você não tem, por algum motivo você não tem conseguido. Algo tem te prendido, algo tem, né, impedido que você avance. Mas quem sabe nessa noite você entende que você tem capacidade de investir mais. Você tem capacidade de orar mais, de jejuar mais. E às vezes você não está conseguindo, mas por isso eu quero, nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a se colocar de pé. O pastor Luiz cantou um hino tão bonito que eu pedi para ele cedo, que eu vi ele cantando lá na montanha. Será que ele consegue cantar de novo? Pastor Luiz, vamos cantar de novo esse hino. Quem sabe nessa noite o Senhor levanta aqui o José de Arimateia como missionários. Então, irmãos, você que quer frutificar mais, você que quer, né, fazer com que a obra do Senhor, ela flua mais, você que quer, né, se entregar mais, nessa noite, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir até o altar. E vamos ter aqui um tempo de oração. Quero convidar minha esposa, né, para orar, para impor as mãos sobre a vida dessas pessoas. E eu creio nessa noite, que é uma noite profética, onde o Senhor está te levantando, te separando, dando para você um novo ministério que você nunca imaginava que você teria. José de Arimateia. Você vai sair nessa cidade, nesse estado, no Brasil, no mundo, quem sabe no Uruguai, ressuscitando os corpos mortos. Amém? Glória a Deus. Japuraré, isso é Guarani, Japuraré, vamos cantar. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. Você que está sendo tocado já pelo Espírito Santo, sai do seu lugar, vem para o altar. Como um fogo. Se você quiser se prostrar, ficar de pé, meu coração. Se renda nessa noite. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países. Aleluia! Deste Glória a mundo Deus! perdido. Eu Senhor, que tu sabes, Senhor, só tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu bem sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir aos campos missionários. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Cadê aqueles que serão despertados nessa noite para essa obra gloriosa que é a obra missionária, que é a obra de restaurar famílias e salvar vidas? Eu quisera anunciar. Eu quisera ir aos campos missionários. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, anunciar. O Espírito Santo está te chamando hoje. Onde estão os José de Arimateias, que vão estender a mão, que vão orar, que vão ministrar a cura, que vão evangelizar, que vão botar a mão no bolso, financiar a obra missionária, que vão deixar a sua terra, a sua parentela e se dispor a ir aos campos? Aqui está uma família que é um exemplo, irmãos. Deixou o conforto para ir aos campos missionários. Você é capaz de deixar o seu conforto? Eu já estou com vontade de ficar ajoelhado aqui, irmãos, que eu não aguento o apelo missionário.
Eu já entreguei minha vida desde o começo. E eu creio que Deus me trouxe também aqui dentro da igreja, que eu queria gastar minha vida toda lá no meio do mato mesmo. Mas o Senhor me trouxe aqui para mandar você para lá. E hoje o Senhor está falando, não endureça o teu coração. O que você precisa fazer? Dobre o seu joelho e se renda. Um dia o pastor Mauro aceitou um chamado desse. O pastor Nilton estava pregando, o pastor Mauro veio no apelo e dobrou o joelho. E eu estava no banco. E o Espírito Santo falou, vai lá e fala para ele que eu não quero o dinheiro dele, eu quero é ele. E eu transmiti essa palavra. Pouco tempo depois, o pastor Mauro aceitou o chamado. Irmãos, o desafio da obra missionária é grande e os campos estão prontos. Talvez você já aposentou. Você tem uma aposentadoria gorda para você comer e beber e viver. Mas você não quer ir para os campos missionários. Lembre-se que uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Nós vamos orar. Estenda as suas mãos. Quem sentir no coração de vir aqui orar, com esses que aqui estão, quem sabe você pode pelo menos orar por esses que estão aqui. Aleluia. O Espírito Santo está se movendo no meio da igreja. O Espírito Santo está agindo. E é sua oportunidade de entregar a sua vida. Eu quero ser um mantenedor de missões. Eu quero colocar o meu recurso para o reino de Deus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero ir para o Uruguai, para a Argentina, para a Colômbia, para onde Deus me mandar. Seja ousado. Missões é ousadia. Missões é coragem. Missões não é para covarde, medroso e acomodado. Missões é para alguém inflamado pelo Espírito Santo. Você é um adolescente, um jovem, quer oferecer a tua vida para a obra missionária? Talvez o teu pai fale, não estuda para ganhar dinheiro. Tudo bem, mas você não pode entregar a sua vida para missões? Senhor, faz de mim o que o Senhor deseja. Opera, Espírito Santo. Checa na bastúria. Ai, Oxá. Acende, Espírito Santo. Acende a chama missionária. Fala ao coração dos teus filhos. Mostra o que o Senhor tem para eles. Mostra o teu propósito. Mostra o campo. Mostra o lugar, Espírito Santo. Que se levante homens e mulheres hoje aqui com o coração cheio do fogo do Espírito Santo, para alcançar aqueles que estão mortos nos seus pecados, presos, aprisionados nos vícios, na idolatria, no ocultismo, no engano. Levanta Arimateias aqui hoje, Espírito Santo. Homens inflamados, cheios do Espírito Santo, para levar a tua glória entre as nações, para levar a tua palavra até os confins da terra. Nós oramos e abençoamos esses que aqui estão. Cumpre, Senhor, cumpre na vida dos teus filhos. Levanta neste lugar uma igreja viva, consagrada, santificada, cheia do Espírito Santo. Que nós possamos ser a boca do Senhor, a resposta do Senhor nesse tempo final. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Creia que o Senhor ouviu aí o teu coração, tuas palavras, os teus gemidos. Aleluia.